Voltamos com o programa hoje direto do Colégio Madre Bárbara, que comemora 116 anos, e a gente conversa agora com Simone Faleiro. Ela trabalha no SOP, é professora de inglês e tem uma história aqui no colégio e vai poder conversar com a gente. Simone, seja bem-vinda e que bacana que tu fazes parte desta história de 116 anos. Muito obrigada, bom dia a todos. Então, eu iniciei minha caminhada no Colégio Madre Bárbara como aluna do curso normal. E desde 97, então, eu atuo como parte do corpo docente, né? Foram praticamente 12 anos de professora de segunda série. E em 2007, então, eu tive a oportunidade também de enriquecer meu currículo enquanto profissional da educação, ganhando uma bolsa de estudos na área educativa numa escola americana. Então eu fiquei um ano fora, né, me especializando na educação como um todo e dentro da língua inglesa também. E quando eu retornei para o Colégio Madre Bárbara, então, houve a oportunidade de eu também mudar dentro da escola de cargo para trabalhar junto à equipe diretiva, que é o SOP. Obviamente, por fazer parte da caminhada da escola e conheces bem, sabes que a escola não tem apenas um compromisso com o saber, né, com conhecimento pelo conhecimento. E ela é muito mais humanística, além da excelência do conhecimento, ela busca essa excelência humanística também, no trato, nas relações, nos princípios éticos e tal. Essa tua experiência nos Estados Unidos, o que tu conseguiste trazer de escolas americanas para esta realidade tão humanista que é a realidade do Colégio Madre Bárbara? A escola americana, ela tem algumas particularidades, né? Mas assim, ó, o que eu mais consegui trazer de lá não foi especificamente da escola, e sim das comunidades americanas. Eu morava numa comunidade muito pequena, de praticamente 600 habitantes, no interior de Minnesota, um estado muito conservador, né? E os valores daquela comunidade, sim, eles eram muito parecidos com os valores que a gente vivencia no Madre Bárbara. Comunidades pequenas, onde a entreajuda da população, com atividades para arrecadar fins lucrativos para uma ou duas pessoas que estavam doentes naquela comunidade. A escola se mobilizava, sim, para angariar esses recursos e poder auxiliar essas famílias que passavam por necessidades. Então, era uma comunidade muito ativa e isso refletia dentro da escola, porque a escola acabava sendo o centro daquela comunidade. As atividades esportivas dos alunos estudando lá até 17 horas, depois tinham jogos, os pais retornavam para a escola à noite para assistir, seja basquete, futebol americano, mais no verão. Então era muito presente essa convivência familiar que também existe aqui no Madre Bárbara. Chegando no Madre Bárbara, retornando tal, tu assumes um novo compromisso. Além de lecionar para as crianças a língua inglesa, tu também está na realidade do SOP. Quais são estas funções e qual a importância do SOP no Colégio Madre Bárbara? O SOP é Serviço de Orientação Pedagógica. E como o próprio nome já define, ele é, eu diria assim, um dos eixos da escola, porque a escola é uma instituição educacional e o SOP é o setor que norteia todo o trabalho. Então a nossa função aqui, dentre muitas, para não citar todas, é basicamente auxiliar os professores no desenvolvimento dos trabalhos, dar suporte aos alunos nas suas dificuldades, conversando com eles o que eles estão enfrentando, enfim, atender as famílias, elaborar projetos, organizar os eventos. Por a escola ser uma instituição educacional, eu diria que o SOP é a espinha dorsal dessa instituição. Diferentemente de outras escolas não confessionais, escolas católicas, na sua grande maioria, elas têm um compromisso com a campanha da fraternidade.
que ultimamente tem sido muito profética no mundo que não valoriza a vida humana, que não valoriza os ecossistemas, que preconiza um preconceito muito grande. O Madre Bárbara tem este compromisso com uma campanha que fala dessas questões tão importantes. É difícil ter o compromisso como escola, com o corpo docente, de se ter projetos, de se ter visão, de se abrir para questões da campanha da fraternidade? É um pouco complicado, sim, nesse mundo pós-moderno que estamos vivendo, né? Onde nós temos essa diversidade religiosa, tentar estabelecer, orientar os valores cristãos. Dentro desse trabalho, o Madre Bárbara, ele procura abordar toda essa diversidade religiosa, né, que existe, mas sim, mantendo os princípios católicos, porque os pais que procuram a nossa escola, eles sabem que a gente tem esse compromisso aqui dentro. Então, para a gente conseguir fazer com que isso se materialize efetivamente, né, no trabalho diário com os alunos, existem várias ações. Um dos grandes projetos do Colégio Madre Bárbara, que é o Mostra, nos últimos anos, ele tem enfocado, sim, a questão da campanha da fraternidade, justamente para que a gente consiga fazer algumas ações concretas com os nossos alunos, com os nossos pais, com a comunidade lajadense, para que eles vivam esses ensinamentos, né? E que não fique só no mundo discursivo, só na retórica. Então, é difícil, mas a gente tem procurado fazer várias atividades, sendo este um dos projetos, ou o trabalho dos conselheiros também. Cada turma procura desenvolver um projeto. Que comunidade, que entidade de Lajeado nós vamos procurar conhecer e procurar talvez fazer um trabalho voluntário dentro dessa comunidade para que a gente consiga viver, né? Enfim, esses objetivos, essa religiosidade, respeitando toda a diversidade que existe atualmente na nossa comunidade. Simone, muito obrigado e parabéns por fazeres parte desta história de 116 anos do Colégio Madre Bárbara. Eu que agradeço. Muito obrigada. A gente conversa agora com Alice Bublitz. Ela é uma aluna, gente, de uma longa história e que acabou de se formar aqui no Colégio Madre Bárbara. Alice, que bacana te ter aqui nos 116 anos. Eu fui teu professor. Sim. Uma mente brilhante, uma pessoa fantástica, de um caráter irrepressível, muito bacana mesmo, e você que já conhece a Alice há de concordar com o que eu estou dizendo. Alice, com quantos anos começaste aqui no colégio? Olha, com 2 aninhos eu comecei aqui no maternal, porque minha mãe ela dava aula aqui, né, e ainda dá, e a minha avó também foi professora aqui na escola, mas eu comecei com 2 aninhos e agora saí com 18. Bom, para aí, diz o nome da tua mãe e da tua avó. A minha mãe é Graziela Bublitz e a minha avó é Zuleika Killing, né? A Graziela, gente, ela tem um projeto muito bacana, que são os curtas Madre Bárbaras, que são curtos premiados por aí, inclusive estão no site da TV Informativo, que você pode olhar, e também no site do Colégio Madre Bárbara. Alice, tua caminhada, começaste então desde pequena, tal, que lembranças tu tens, assim, da tua infância no colégio? Eu lembro que de manhã sempre eu vinha para aula e de tarde eu sempre arrumava alguma coisa para fazer aqui na escola. Ou era um esporte, ou era alguma outra atividade. Eu lembro que eu já fiz todos os esportes possíveis aqui na escola. Eu jogava basquete, daí fazia patinação. Aí um outro dia eu jogava vôlei, também joguei futebol aqui na escola e também fazia pintura. Então eu estava sempre envolvida aqui, era como se fosse minha segunda casa aqui na escola. O que tu mais gostava de tudo isso que tu fizeste? Vôlei, futebol, pintura, Tu chegaste a fazer teatro também ou não? Sim, fiz também. Eu fiz todas as atividades que a escola proporcionou, eu tentei fazer. E também tinha o inglês também que eu participava, mas aí depois de um tempo acabou, até minha mãe dava aula uma época. Mas o que eu mais gostava mesmo era jogar basquete, só que o nosso time era meio escasso, assim, tinha 6 jogadoras e aí quando faltava uma já não dava muito certo. Daí... Depois tu foste
pro fundamental, tal, chegaste no ensino médio, que é um pouco diferente, né? Alguns dizem que tem diferenças mais nas áreas das exatas, tal, um pouco mais puxado. Como é que foi a tua experiência no ensino médio? Eu acho que a gente acaba tendo que assumir mais responsabilidades, assim, porque a carga horária aumenta, até as aulas de tarde começam a ficar um pouco mais cansativas, né? Mas eu acho que foi tudo foi uma preparação. No ensino fundamental a gente também já era bastante exigido. E eu acho que no ensino médio só aumentou um pouco, mas eu acho que continuou igual, assim, como sempre foi. Bom, tu sempre foste uma aluna dedicada. Eu gostaria que tu falasse para o nosso telespectador como é que era a Alice estudando. Como é que a Alice encarava a rotina assim, de uma estudante. Eu sei que tu sempre entregaste tudo, né? Sempre fazia todos os temas. As provas dela, gente, eram muito bacanas de serem corrigidas. Ela acertava tudo, sempre foi uma excelente aluna. De fato, a gente deve dar louvor a quem tem essas capacidades, quem se dedica. E a gente via a dedicação dela. Não era aquela aluna que simplesmente capta tudo e dá conta de tudo por uma hiperhabilidade. Ela, mesmo sendo habilidosa, tinha uma profunda dedicação, isso que nos chamava a atenção. Como é que era essa tua rotina? Eu assim, de manhã eu tentava prestar bastante atenção na aula, assim, não conversava muito, às vezes até conversava um pouco, mas eu tentava me focar um pouco mais, porque eu sempre sabia que eu queria fazer medicina, né? E eu sabia que isso ia ser bastante difícil se eu não me esforçasse desde o início. Daí, desde o ensino fundamental, assim, eu tentava fazer todos os trabalhos em tempo, tentava adiantar tudo e sempre procurava não fazer no limite, tentava fazer um pouco a mais, assim, porque eu acho que a gente não deve fazer só o que é necessário, tem que tentar procurar fazer a mais, porque o necessário todo mundo consegue fazer. Que bacana, o necessário todo mundo consegue fazer, tem que fazer a mais. Olha que legal, isto é o teor de um fundamento extremamente positivo e que dá uma sustentação para habilidades mais especiais. Eu te faço uma última pergunta. O que representou para ti ter estudado todos esses anos? Quantos anos são de Madre Bárbara? Eu acho que completou 16 anos aqui no colégio. E eu acho que o colégio foi como se fosse uma segunda família, porque eu fiz muitos amigos aqui dentro e também os funcionários, professores também sempre apoiando. E eu acho que a escola foi bastante importante assim na questão da filosofia de vida, assim, para ajudar a formar as virtudes e todas as outras qualidades que se precisa, assim, juntamente com a família, né? Eu acho que foi bastante importante para mim estudar desde o início aqui. Alice, que bacana, que legal fazer parte da história do Colégio Madre Bárbara. Uma pessoa tão querida, tão brilhante e que eu tenho certeza que fará muito sucesso. Não esse sucesso mensurado pelo que o dinheiro pode comprar, mas sucesso como ser humano, com habilidade humana, com capacidade. E isso tudo eu tenho certeza que tu alcançarás pelo ser humano tão bacana, tão especial, como eu já disse, que tu és e tudo que tu representou para nós. Eu tive a honra de ser teu professor, tanto em história, como em religião, como em filosofia, e sempre vi uma pessoa brilhante. E eu te desejo muitas felicidades e parabéns por fazer parte, então, dos 116 anos da escola. Muito obrigada, Sr. David. E também foi muito importante ser tua aluna. Eu acho que a gente aprendeu muito, assim, todas as nossas conversas na filosofia, principalmente agora no terceiro ano, foi bastante importante, porque dava aquela quebra, assim, nas matérias que tinha que ficar calculando, ou a gente refletia um pouco sobre nossos assuntos, assim, em geral. E muito obrigado, também espero daqui para frente conseguir meus objetivos e também desejo tudo de bom para todo mundo aqui da escola, os professores, funcionários. Que bacana! Ficamos por aqui, lembrando os 116 anos dessa escola que é referência no Vale do Taquari, Colégio Madre Bárbara. Até o próximo!